Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8. Antes de me referir ao capítulo 8, eu quero fazer então uma ponte do capítulo 7 para o capítulo 8, quase dando seguimento ao comentário que fiz a respeito da necessidade de nós respondermos às palavras de Deus quando as ouvimos, né? Quando eu dei ênfase no verso 31 do capítulo 7 de Lucas. E então, essa ênfase ela é muito importante no capítulo 7. E é curioso que depois de Jesus falar tal coisa, Lucas registra o episódio da mulher na casa de Simão, e que beija os pés de Jesus e chora sobre os seus pés e tal. E acontece tanta coisa linda ali. Agora olha que interessante. Jesus ele chama a atenção da geração para que ela respondesse às revelações de Deus, às palavras de Deus, correspondesse com tudo isso. Aí, na sequência, quando Lucas registra Jesus na casa de Simão, ele mostra dois tipos de pessoas. Que uma que ouve, recebe bênção e milagre, mas não abre o coração para Jesus e não corresponde com a mensagem, né? E outra que corresponde. Bem interessante. Simão, chamado Simão leproso, por Mateus, ele foi curado por Jesus, de alguma forma tinha já alguma experiência com Jesus, e ele estava na casa, Jesus estava na casa de Simão. E quando Jesus conversa com Simão e faz aquele trocadilho, conta uma parábola do devedor que devia 50 e outro que devia 500 e tal, Jesus está, na verdade, fazendo a comparação entre Simão e a mulher. É bem interessante, né? Então, não sejamos como Simão, mas sejamos como essa mulher que correspondeu intensamente à mensagem de Jesus e foi curada, foi transformada, foi liberta, porque respondeu à proposta de amor de Jesus, à proposta de transformação. Quando entramos então no capítulo 8, a gente encontra o registro de algumas mulheres que ouviram a mensagem de Jesus e aceitaram, tiveram fé e corresponderam com Jesus. E essas mulheres, elas não apenas andavam com Jesus, mas disponibilizavam dos seus bens para financiar a obra de Jesus. A obra de Deus precisa ser financiada aqui. Há muitos irmãos, eu creio, um dos dons de 1 Coríntios 12 é o dom da contribuição. Tem muita gente que precisa contribuir com Deus, não apenas financeiramente, precisa contribuir com Deus fazendo aquilo que o Espírito Santo lhe capacitou para fazer e servir de todas as formas, inclusive contribuindo e financiando, sim, a obra de Deus nessa terra. O povo de Deus é que faz isso, né? Aí, no verso 4 em diante, Lucas registra a parábola do semeador, que ele conta depois das diversas sementes que caíram em lugares diferentes. E na explicação da parábola, a partir do verso 9, ele explica que a semente é a palavra. E os diversos lugares que as sementes caíram, na terra, entre os espinhos, na beira do caminho, e uma caiu em terra boa, são pessoas que ouvem a palavra de Deus e respondem de forma diferente. Percebe como a sequência toda está linkada com aquela ideia da importância de respondermos positivamente à palavra de Deus. Aí a parábola da candeia, no verso 16 em diante, fala a mesma coisa, né? Aqueles que receberam a palavra de Deus, nós, discípulos de Jesus, somos a luz do mundo, e a luz que ilumina a alma, o espírito das pessoas, ela está conosco, e a gente reparte isso pela pregação, pelo testemunho cristão da nossa vida. É algo que precisa ser passado adiante.
Depois há um texto no verso 19 que fala sobre a família de Jesus. E do verso 22 em diante, Jesus está no mar da Galileia, acontece aquela tempestade, Mateus está registrado no capítulo 8, uma tempestade, e no final Jesus adverte os discípulos a respeito da fé. Ouviram ensinos de Jesus e não corresponderam ainda. É interessante, tudo está ali relacionado. Depois ele chega do outro lado do mar, ele cura um endemoniado gadareno, né? Liberta esse homem. Depois Jesus é rejeitado pelos gadarenos por causa da confusão que deu lá, os demônios foram para os porcos e tal. Depois, do verso 40 em diante, a gente encontra um pedido de Jairo, né? E acontece a ressurreição, basicamente a ressurreição da filha de Jairo. Ele faz um pedido para Jesus, Jesus se põe a caminho da casa de Jairo. No caminho, uma mulher hemorrágica toca em Jesus, ele para, dá atenção para ela, salva essa mulher, cura essa mulher. Depois ele vai para a casa de Jairo, a menina morre, mas Jesus ressuscita. Né? E eu não consigo deixar de notar isso, que Jairo correspondeu à palavra de Deus e teve fé, aguardou Jesus. Né? Essa mulher, ela correspondeu com o poder de Jesus, foi até Jesus, né? Reagiu, ela foi na direção e, crendo, tocou em Jesus e teve a vida transformada e curada. E tanto Jairo, sua família e sua filha, eles creram em Cristo, corresponderam com a palavra de Deus e foram transformados. Portanto, que eu e você possamos sempre colocar em prática a palavra de Deus e corresponder com aquilo que conhecemos, aprendemos e ouvimos da palavra do Senhor. Por isso, muito mais palavra, muito mais presença de Deus, muito mais resposta e posicionamento da nossa vida para com a palavra, muito mais fé e ação. Deus te abençoe.